Todo domingo à noite, por 7 anos, vendi tortas ali, do lado de fora da nossa pequena igreja. E em todo esse tempo, nenhum estranho comprou mais do que 2 de uma vez. Aí ele apareceu. Um homem com um casaco grafite, uma cicatriz discreta sob a mandíbula esquerda. Mãos juntas à frente, como se estivesse rezando com os dedos, e não com a boca. Ele olhou para minha mesa por um longo momento, respirando o aroma de pera, casca de laranja e manteiga morna. E algo no rosto dele se partiu, silenciosamente, como uma parede cede antes que alguém ouça o estalo. Ele não perguntou o preço. Não reclamou das últimas 3 tortas que estavam frias por causa do ar do mar. Ele disse: "Vou levar tudo o que a senhora tem para vender hoje à noite, e volto no próximo domingo." Ele contou o dinheiro, moeda por moeda, como outros homens pedem desculpas, devagar, uma nota de cada vez, sem tirar os olhos do meu rosto. E então Massimo Bellini, um chefe da máfia da Filadélfia, nome que eu nunca tinha ouvido antes, carregou meu trabalho de uma noite inteira para um carro preto e desapareceu na neblina de Cape May, como se tivesse ensaiado aquilo em um sonho. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na velha casa da minha mãe, ouvindo o oceano bater nas janelas, e me fiz 2 perguntas para as quais não tinha resposta. Por que um homem como aquele quereria 13 tortas caseiras às 9 da noite de um domingo? E por que, quando ele se inclinou sobre a torta de pera, parecia que estava cumprimentando um fantasma que procurava há anos? Meu nome é Lydia Hartwell, tenho 36 anos. Faço tortas porque minha mãe fazia, e vendo porque os velhos paroquianos precisam de óleo para o aquecedor em janeiro e de caronas para a farmácia em abril, e de alguém que note quando a luz da varanda fica apagada por 2 dias seguidos. O padre Malcolm chama isso de meu ministério silencioso. Eu chamo de me manter ocupada para que a solidão não se sente ao meu lado. 7 anos antes, o homem com quem eu ia casar esvaziou nossas economias enquanto eu cuidava do meu pai em seus últimos dias, alimentando-o com lascas de gelo e cantando as músicas que ele costumava consertar para viver. Quando meu pai morreu, meu noivo já estava em Miami com outra pessoa, mais nova, e minha conta bancária estava com $41. Havia flores no funeral que eu ainda não tinha pago. Foi nesse dia que decidi que amor era apenas uma palavra educada para algo que as pessoas usavam para me tirar as coisas. E foi para essa mulher que Massimo Bellini se aproximou sob a luz fluorescente da paróquia, estendendo dinheiro como uma oferenda que ele tinha medo que eu recusasse. No domingo seguinte, ele voltou. Mesmo carro preto, mesmo casaco grafite, mesma caminhada calma e sem pressa. Comprou todas as tortas novamente, sempre em dinheiro. E de novo sem dizer uma palavra sobre o que pretendia fazer com elas. Eu me dizia que era uma brincadeira, um desafio de algum rico, alguma estratégia fiscal que eu não entendia. Mas antes de ir embora, uma senhora chamada Sra. Halloran acenou para o carro dela do outro lado do estacionamento, e ele levantou 2 dedos do volante e sorriu para ela como se ela fosse alguém que um dia lhe deu janta em uma casa que ele lembrava. A Sra. Halloran não recebia um sorriso assim desde que seu marido Danny morreu, no outono de 2011. Eu a vi voltar para o prédio dela com uma torta de maçã quentinha nos braços. E finalmente entendi, parada na grama molhada com minha mesa de lata vazia entre nós, que as tortas não iriam com ele. Elas iriam para a minha própria cidade, para as casas que eu já conhecia de cor, para as cozinhas pelas quais eu já rezava. Segui o carro preto no 3º domingo. Sei como isso soa, uma mulher adulta em um Buick seguindo um chefe da máfia pela Ocean Avenue, com os faróis baixos como em um filme de detetive ruim, mas eu tinha que ver com meus próprios olhos. Ele parou em 7 endereços, um viúvo num prédio em Lafayette Street, 2 enfermeiras aposentadas, Ida e June, que dividiam um duplex atrás da biblioteca, um cego chamado Roscoe, que me deu aulas de catequese há 30 anos e ainda se lembra do som da voz da minha avó. Em cada parada, o motorista batia na porta, entregava uma torta, tirava o chapéu e saía antes que a pessoa do outro lado pudesse se sentir em dívida. Na última casa, Máximo saiu do carro. Ele se agachou na varanda, caindo de um veterano da Guerra da Coreia, chamado Hank, que chora quando alguém menciona a esposa.
E ele sentou com aquele velho por 22 minutos sem tocar no café. Quando ele se levantou, Hank estava rindo aquele riso profundo que rachava o peito, que eu não ouvia dele desde o funeral. Dirigi para casa tremendo, porque a história que eu contava a mim mesma sobre homens tinha uma forma, e este homem não se encaixava nessa forma. E eu não estava pronta para que o mundo mudasse para mim tão tarde na vida. Se você já viu alguém ser gentil, sem que ninguém estivesse filmando, por favor, fique comigo esta noite, porque o que aconteceu nos próximos 4 meses é a razão pela qual eu finalmente aprendi a diferença entre ser usada e ser amada. E se esta história já está chegando a alguém que você conhece, um pequeno joinha como este agora ajuda a nossa mesinha de tortas a viajar um pouco mais longe para a próxima pessoa que precisa ouvi-la. Ele continuou vindo, 8 domingos seguidos. Nunca entrou na igreja durante o culto. Nunca pediu meu número de telefone. Nunca mencionou seu sobrenome até a 5ª semana. E mesmo assim, só porque o padre Malcolm apertou sua mão e disse em voz alta na minha frente: Bellini. Reconheci o nome de um artigo de jornal sobre indiciamentos federais que nunca se concretizaram e de um perfil de revista que parecia um aviso. Fui para casa naquela noite e li cada palavra que pude encontrar sobre ele online até às 3 da manhã, com o chale da minha mãe sobre os ombros e café frio ao meu lado. O que eu li não combinava com o homem que alimentava os pardais no pátio da igreja com as migalhas do seu próprio pão de bolso, enquanto esperava eu fechar minha mesa. O que eu li não combinava com o homem que se lembrava que a senhora Halloran não podia comer canela desde a cirurgia da vesícula e que Roscoe preferia suas crostas mais escuras do que a maioria das pessoas gostava. Ele tinha 55 anos. Ficou viúvo aos 38, sem filhos. Uma esposa, Helena, que morreu de um câncer raro, 17 anos atrás, num leito de hospital que ele mesmo a tinha carregado. Ele não era fotografado em eventos públicos há 11 anos. No 10º domingo, choveu o suficiente para lavar o sal dos degraus da igreja e transformar minhas etiquetas de preço em papel em uma pasta. Eu estava dobrando minha toalha de mesa quando ele apareceu sob meu pequeno toldo e finalmente, sentou-se. Não perto. A uma cadeira dobrável de distância, chapéu no colo, a água batendo em seus ombros como pequenas pérolas. Ele disse: Senhorita Hartwell, a senhora não precisa falar comigo. Eu só não quero ir embora ainda. Eu disse a ele que não tinha medo dele. Ele disse: esse é um erro que a maioria das pessoas comete na direção oposta. Tem medo de mim quando não deveriam, e não tem medo daqueles de quem deveriam. Então ele perguntou sobre a receita de torta de pera da minha mãe. Perguntou com cuidado, em voz baixa, como um homem pergunta sobre uma ferida que não tem certeza se fechou completamente. Eu disse a ele que ela tinha falecido 11 anos atrás no advento. Ele olhou para as próprias mãos por um longo tempo. Ele disse: Sinto muito, senhorita Hartwell. Essa é uma perda que não diminui, só se torna mais familiar. E percebi, vendo a boca dele se mover, que ele não estava fazendo uma conversa educada. Ele também estava de luto por ela, e eu ainda não sabia por quê. Esse deveria ter sido o momento de fazer a pergunta real. Em vez disso, fiz a ele uma xícara de café do meu termos e coloquei 2 açúcares sem perguntar e deixei o silêncio sentar-se entre nós como uma terceira pessoa em quem ambos confiávamos. Quando ele saiu, tirou o chapéu e disse: mesma hora na semana que vem, se Deus quiser. Eu não ouvia essa frase dita em voz alta desde que meu avô Samuel a dizia antes do jantar. Fiquei no estacionamento vazio com a chuva tamborilando no toldo e entendi, sem querer, que algo em mim tinha começado a se abrir, e eu estava aterrorizada. A irmã dele apareceu 2 semanas depois, Celeste Bellini, 49 anos, cabelo da cor de ferro caro, puxado para trás com firmeza, um casaco que provavelmente custava mais que meu Buick. Ela esperou Máximo entrar para usar o banheiro da paróquia, então apoiou o quadril na minha mesa e disse: Você parece uma mulher decente. Esse é exatamente o problema. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela me disse que o irmão dela tinha inimigos que estudavam sua gentileza como fazendeiros estudam o tempo. Ela me disse que pessoas como eu se machucam não por homens como Máximo, mas pelo mundo que circula silenciosamente em torno de homens como Máximo.
Ela não levantou a voz. Não me insultou. Ela disse: "Não estou pedindo para a senhora deixá-lo. Estou pedindo para a senhora entender no que está se metendo antes de continuar, porque ele nunca dirá as partes assustadoras em voz alta." Então ela comprou uma torta de pêssego, pagou o dobro do preço e foi embora em um carro com placas de Nova Jersey antes que Máximo voltasse. Contei a Máximo sobre a conversa naquela mesma noite, de pé ao lado do carro dele no vento gelado. Ele não ficou zangado. Não revirou os olhos. Ele disse: "Celeste me ama da única maneira que sabe, que é tentando tirar todas as facas de todas as salas em que entro. Mas ela não está errada. É complicado." Essa foi a primeira vez que ele usou a palavra "isso" para se referir a nós. Sentiu o impacto no meu peito. Ele sentiu o que eu senti. Nenhum de nós disse uma única palavra sobre isso. E esse silêncio mútuo parecia mais honesto do que qualquer confissão. No domingo seguinte, notei outra coisa. Havia 2 homens em um sedã cinza, estacionado a um quarteirão da igreja, e eles estavam ali sentados desde bem antes do pôr do sol. Máximo me viu olhando. Ele disse: "São meus, ficam a 100 metros de distância. A senhora nunca falará com eles. Se quiser que eles vão embora esta noite." Eu disse a ele que queria que fossem embora. Eu disse que não concordei em ser protegida por ninguém. Disse que se ele alguma vez tomasse uma única decisão em meu nome sem me perguntar antes, eu não estaria nesta mesa na semana seguinte, e nenhuma quantidade de dinheiro ou desculpas me traria de volta a ela. Ele ouviu da maneira que a maioria dos homens não ouve. Não se defendeu. Não chamou isso de cuidado. Não tentou explicar o mundo dele para mim como se eu fosse uma criança que não conseguisse entender. Ele simplesmente disse: "Entendido." O sedã cinza já tinha ido embora antes mesmo do sermão dentro da igreja terminar. Foi naquela noite que definimos nossas regras. Ali mesmo nos degraus da igreja, com o vento do oceano empurrando as últimas folhas de novembro pelo estacionamento e as janelas da paróquia brilhando amarelas atrás de nós, nenhuma decisão tomada em nome do outro, sem comprar afeto, sem mensagens de terceiros, por mais bem-intencionadas que fossem. Espaço pessoal é sagrado, e portas fechadas permanecem fechadas até serem abertas por dentro. Mal-entendidos sérios devem ser falados diretamente, cara a cara, antes que qualquer um de nós vá embora. Ele escreveu tudo no verso de um envelope da paróquia, com uma caneta tinteiro azul escura, com uma caligrafia lenta e cuidadosa que parecia pertencer a um homem muito mais velho. Guardei esse envelope na gaveta da minha cozinha, ao lado da caixa de receitas da minha mãe, e olhei para ele mais vezes nas semanas seguintes do que para a minha Bíblia, pela qual já pedi perdão. O problema começou no domingo seguinte. Roscoe me ligou na quarta-feira à tarde. Sua voz soou errada no momento em que atendi. Ele disse que 2 homens tinham ido à porta dele naquela manhã, alegando trabalhar para o Sr. Bellini da Filadélfia, e tinham pedido $400 em troca da proteção contínua do bairro dele, e tinham dito que os pagamentos começariam mensalmente. Roscoe é cego. Ele tem 78 anos. Ele deu o dinheiro de uma lata de café debaixo da pia porque estava assustado, e eles disseram a ele que alguém viria todo 1º do mês, e disseram para ele não se incomodar em mencionar isso para a moça gentil das tortas. Então a senhora Halloran ligou na hora do jantar. Então Hank ligou depois do noticiário da noite. 3 das 7 pessoas na rota de domingo de Máximo, todas abaladas, todas mais pobres do que estavam na terça-feira. Dirigi até o escritório da paróquia e sentei na mesa da cozinha do padre Malcolm, com as mãos em volta de uma caneca que eu não conseguia sentir, e chorei num guardanapo de papel, porque uma história que eu já conhecia à forma estava começando de novo na minha própria vida. Um homem aparece. Uma mulher baixa a guarda. Dinheiro começa a desaparecer das pessoas vulneráveis ao redor dela. Eu contei ao padre Malcolm sobre as exigências, sobre os nomes, sobre a quantia exata que Roscoe tinha contado ao toque. Ele não me pressionou em uma direção ou outra. Ele disse: "Lydia, fé não é um atalho para a evidência. Olhe com seus olhos antes de decidir com seu medo. E de qualquer maneira que for, não decida sozinha às 3 da manhã." Eu contei a Máximo no domingo seguinte, no estacionamento, antes mesmo que ele tivesse fechado a porta do carro.
Observei seu rosto muito atentamente quando disse os nomes Roscoe, Halloran e Hank. Ele não vacilou como um homem culpado vacila. Ele ficou quieto como um homem fica quieto quando finalmente ouve o som de um vazamento lento dentro de sua própria casa. Ele disse, Senhorita Hartwell, preciso que a senhora continue fazendo tortas exatamente como tem feito. Não mude nada na sua cozinha, mas a partir de hoje à noite, eu vou direcionar sabores diferentes através de homens diferentes na minha organização, e vou manter a senhora e sua mesa separadas de cada uma dessas rotas. Se a informação estiver escapando, vou descobrir por qual porta, e vou descobrir quem está segurando-a aberta. Eu disse a ele que não queria fazer parte de uma investigação. Ele disse, a senhora não faz. A senhora é a razão pela qual haverá uma. 3 domingos se passaram após aquela conversa. Ele dirigiu vindo da Filadélfia todos os domingos. 2 vezes ele ficou apenas 9 minutos porque algo em seu outro mundo estava em chamas, e ele não tinha o luxo de descrever isso para mim. Uma vez, ele apareceu às 10h08 com um hematoma fresco nos nós dos dedos da mão esquerda e um pequeno corte acima da sobrancelha que ele não explicou. Comprou todas as tortas em silêncio, agradeceu meu nome e foi embora. Foi o domingo em que entendi que estava apaixonada por ele. Não pela fantasia dele, pela versão cansada, paciente, 60 horas acordada, que ainda aparecia, ainda comprava todas as tortas dele. Fiquei ao lado da minha mesa com minha caixa de dinheiro vazia e o velho avental da minha mãe. E disse em voz alta para ninguém, ou talvez para minha mãe, ou talvez para Deus. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo desta vez, mas por favor, não me deixe ser tola 2 vezes. Não com este. Se você é o tipo de pessoa que sussurrou uma oração tão quieta, tão específica, tão tarde na vida, espero que saiba que hoje à noite você não está sozinha. Então as marcas de lápis apareceram. Notei-as pela primeira vez numa lata de torta que a senhora Halloran me devolveu no domingo seguinte, lavada e cuidadosamente empilhada com as outras na sua sacola de supermercado. Um pequeno H, em grafite macio, levemente pressionado dentro da borda, pequeno o suficiente para que a maioria das pessoas pensasse que era um arranhão da grade do forno. Eu também pensei. No domingo seguinte, outra lata, outra marca, um R dentro da pilha de Roscoe, bem onde o polegar dele nunca tocaria. 2 semanas depois, um K dentro da de Hank. Alguém estava catalogando meus destinatários nas minhas próprias latas, depois que elas saíram e antes que voltassem. E na mesma semana, numa frase casual sobre um copo de café, Máximo mencionou que uma viúva chamada Alma na Delaware Avenue estava lutando com a conta de aquecimento e poderia apreciar uma visita. Eu não tinha contado a ele sobre Alma. Eu não tinha colocado Alma em nenhuma rota. Eu nem sabia como ele tinha chegado ao endereço dela. Foi quando Stefan Bellomo me chamou de lado, primo materno de Máximo, 48 anos, olhos castanhos calmos, cortês como os cavalheiros antigos da Filadélfia, 22 anos na mão direita de Máximo, e uma foto dele na mesa de Máximo, de uma viagem de pesca em 2004. Ele pediu para falar comigo em particular na sala da paróquia, depois que Máximo já tinha saído num domingo. Ele disse que se importava comigo, e disse que Máximo lhe pedira para cuidar de mim à distância. Então ele me disse, gentilmente, pacientemente, com o que soava como um luto real na garganta, que ele tinha medo que Máximo estivesse usando minha mesa de tortas secretamente por meses para identificar pessoas vulneráveis. Ele disse que a operação de extorsão era pequena, negável, difícil de rastrear e lucrativa, e visava exatamente o tipo de paroquianos idosos isolados que confiavam numa mulher como eu. Ele tinha números escritos num pequeno caderno de couro. Tinha nomes em tinta preta. Tinha datas que correspondiam a cada uma das minhas entregas de domingo, retrocedendo até outubro. Ele disse que estava tentando descobrir como me contar por semanas. Senti meu corpo inteiro gelar de uma maneira que não sentia desde a sala de espera do hospital, 7 anos antes, quando uma enfermeira me disse que meu pai teria mais uma noite. Talvez 2, porque a forma da história se encaixava. Um homem aparece, uma mulher baixa a guarda. Dinheiro começa a desaparecer dos vulneráveis. Minha mãe costumava dizer que o diabo não bate à sua porta usando presas. Ele usa padrões
e espera que você reconheça um. Agradeci a Stefan silenciosamente. Não chorei na frente dele. Dirigi para casa na escuridão pela estrada costeira e sentei no chão da minha cozinha com as costas contra o lado quente do forno e deixei 7 anos de dor antiga derramarem de mim no linóleo até que não restou nada dentro de mim, senão uma raiva seca e limpa. Liguei para Máximo na manhã seguinte às 7 horas. Eu não desapareci, não mandei um bilhete por ninguém, não fugi porque tínhamos regras e as regras eram minhas tanto quanto dele. Encontrei-o num café em Wildwood, a meio caminho entre Cape May e a Filadélfia, numa cabine perto da janela com 2 saídas que eu já tinha contado antes de sentar. Eu disse, Máximo, alguém está machucando meus paroquianos em seu nome. Eu fui mostrada evidências que dizem que o alguém é você. Eu ainda não acredito. Eu ainda não deixo de acreditar. O que eu sei é que preciso de distância até poder pensar claramente sem que o amor por você nubla meu julgamento. Ele me olhou por um longo tempo. Não pegou minha mão. Não discutiu comigo. Não me ofereceu dinheiro, nem um advogado, nem uma carona, nem uma equipe de segurança. Ele disse, Senhorita Hartwell, nossas regras diziam que a senhora pode pedir isso. Então a senhora tem. Eu não irei à igreja. Não enviarei ninguém. Não ligarei. Se mudar de ideia, a porta não está trancada do meu lado. Ele pagou meu café, deu gorjeta à garçonete o dobro do custo da refeição, como sempre fazia, e saiu para o estacionamento sem olhar para trás. Eu o odiei por facilitar tanto. Eu o amei por facilitar tanto. Ambos eram verdadeiros ao mesmo tempo, sentados no meu peito como 2 pássaros que concordaram em não brigar. Se você já foi a pessoa que teve que traçar uma linha dura e a outra pessoa a honrou sem te punir por traçá-la, por favor, deixe um comentário abaixo com apenas a palavra graça. Porque em toda a minha vida eu tinha recebido aquele gesto em particular exatamente 2 vezes. E ambas as vezes foram de pessoas que eu não sabia como agradecer. 3 semanas se passaram. Ele não veio à igreja. Mais 2 senhoras idosas receberam novas exigências. Uma de $600 e outra de 2. E eu fazia tortas de qualquer maneira. Entregava de qualquer maneira. Eu me dizia que não estava investigando nada, mas escrevia as coisas na minha mesa da cozinha tarde da noite. Cada destinatário, cada sabor, cada lata devolvida, cada ligação, cada vez que Stefan aparecia na hora do café e cada assunto que ele mencionava. Estende as anotações na minha mesa da cozinha como peças de quebra-cabeça de 3 quebra-cabeças diferentes e as encarei até meus olhos arderem e o chá esfriar. E numa fria manhã de terça-feira, no meio de fevereiro, com geada nas janelas da cabana e o oceano soando cansado lá fora, encontrei a peça que não se encaixava. 2 semanas antes, eu tinha planejado enviar uma torta de maçã com canela para a Sra. Halloran, o seu antigo preferido. No último minuto, porque o estômago dela estava incomodando a semana toda, e ela tinha me contado isso na sexta à noite pelo telefone, eu tinha trocado a dela por uma torta de pera simples e não tinha contado absolutamente a ninguém que tinha feito isso. Nem ao Padre Malcolm, nem a Máximo, nem aos voluntários que me ajudaram a carregar o carro. Eu tinha entregado a torta de pera simples diretamente nas mãos da Sra. Halloran em sua porta e levado a torta de maçã de volta para o meu congelador. E quando eu me encontrei com Stefan no salão da paróquia no fim de semana seguinte, na hora do café, ele me disse gentilmente, de passagem, enquanto mexia açúcar no seu copo: Fico feliz que a Sra. Halloran tenha recebido a torta de pera naquela semana. A canela a tem incomodado há anos, coitada. Stefan não deveria saber que a torta de pera existia. Stefan só deveria saber da torta de maçã que nunca saiu da minha cozinha. Sentei-me à mesa tão rápido que derrubei o saleiro. Porque havia apenas uma maneira na terra de Stefan ter sabido de uma entrega que tinha sido mudada silenciosamente na minha própria cabeça. Ele tinha uma fonte dentro de uma rota de entrega que nunca aconteceu. Ele estava rastreando meus destinatários por meses, e a única pessoa que poderia alimentá-lo com essa informação específica era alguém com acesso não autorizado aos homens de Máximo. Stefan não era uma testemunha de um esquema. Stefan não era um amigo me alertando sobre isso. Stefan era o esquema.
Dirigi para Filadélfia naquela mesma tarde sem ligar antes, o terço da minha mãe balançando no retrovisor durante as 2 horas. Eu nunca tinha estado na casa de Máximo antes. Ela ficava recuada da estrada, atrás de um baixo muro de pedra, sebes mais velhas do que eu, uma entrada que fazia curva para que você não pudesse ver a porta da frente da rua. Era tão grande e tão vazia quanto ele me dissera que era. Ele abriu a porta sozinho. Estava de camisa e sem gravata. Parecia que não dormia há 3 semanas, o que mais tarde aprendi ser preciso até a hora. Eu disse: "Eu sei que não foi você. Eu posso provar que não foi você. E eu preciso da sua ajuda para provar isso para todos, incluindo os homens da sua casa." Ele não sorriu, não celebrou. Ele deu um passo para o lado e me deixou entrar sem uma palavra, e me ouviu por 40 minutos sem me interromper uma vez. E quando terminei, ele disse: "Senhorita Hartwell, então armaremos uma armadilha que ele não poderá recusar." Construímos juntos na mesa da cozinha dele, com 2 potes de café e um prato de sanduíches frios que nenhum de nós tocou. 2 cobranças de entrega falsas, cada uma dada a um canal diferente e confiável dentro de sua organização. Uma rota passaria pelo motorista mais velho dele, um homem chamado Sal, que segurou a mão de Helena no funeral. A outra, que apenas o grupo de Stefan ouviria falar, envolvia uma viúva fictícia, Iris Coyle, num endereço que não existia na Seagrove Avenue, porque a Seagrove Avenue terminava no número 419 e nós inventamos o número 512. Se homens aparecessem naquele endereço no domingo à noite perguntando por Iris Coyle, teríamos nossa resposta escrita na poeira de um terreno vazio. Máximo deixou isso claro para mim 2 vezes, olhando diretamente para mim ambas as vezes. Se eu quisesse me afastar do plano a qualquer momento, até domingo à noite às 21 horas, ele o abandonaria inteiramente sem reclamar. Essa era a minha mesa. Esses eram os meus paroquianos. Essa era a minha escolha. Eu disse a ele que estava dentro. Ele disse: "Então vamos cozinhar." O domingo à noite chegou devagar e depois, de repente, como as noites importantes sempre fazem, vendi minhas tortas exatamente como sempre as vendia. Conversei com os mesmos voluntários. Contei a eles as mesmas rotas que eles esperavam ouvir. Numa conversa separada e tranquila, perto do porta-casacos no salão da paróquia, dei ao canal de Stefan o nome falso e o endereço falso numa frase casual e cuidadosa sobre uma viúva que me pediu para manter a situação dela em segredo. Às 21h42, um carro preto entrou na Seagrove Avenue, procurando uma mulher que nunca existiu, numa casa que nunca fora construída. E 2 dos homens leais de Máximo já estavam sentados na escuridão do terreno baldio com o motor desligado. Não houve tiros, não houve gritos. Houve uma ligação telefônica e uma viagem silenciosa para um escritório em um armazém no lado de Delaware do Rio, onde Stefan Bellomo, 22 anos na mão direita de Máximo, finalmente entendeu que tinha sido alimentado com informações que seu próprio chefe tinha plantado para ele. Ele tentou dizer que estava protegendo os interesses comerciais de Máximo. Tentou dizer que os idosos destinatários eram danos colaterais num jogo maior. Máximo o deixou falar por um tempo, como se deixa um homem falar quando você já sabe cada palavra que ele vai usar. Então Máximo colocou as latas de torta devolvidas na mesa entre eles. 31 delas, cada uma marcada com a própria caligrafia de Stefan. Catalogada, datada. Então ele colocou ao lado delas a lista dos residentes especificamente protegidos que Stefan tinha avisado. Os nomes que Máximo tinha pessoalmente designado anos antes como intocáveis dentro da organização, em tinta vermelha em papel que Stefan mesmo já tinha assinado. E então Máximo disse, numa voz que eu aprenderia sobre apenas mais tarde e nunca esqueceria o som: "Primo, nesta organização não roubamos de velhas em estacionamentos de igreja. Essa foi a única linha, e você a cruzou em meu nome." Stefan perdeu todos os títulos que tinha dentro da família naquela noite. Seus bens dentro da organização foram congelados na hora. Cada dólar tirado de cada paroquiano foi devolvido na sexta-feira à tarde em envelopes simples entregues pessoalmente por jovens que pediram desculpas ao saírem e não aceitaram café. Ninguém foi morto.
Ninguém foi ferido. Mas Stefan Bellomo nunca mais foi visto no mundo de Máximo. Sentei-me com Roscoe em sua varanda no dia em que seu envelope chegou. Ele contou o dinheiro ao toque, $480 em notas de 20 e 10, e disse: Lídia, eu não entendo o que você fez, mas sei que de alguma forma você fez. Eu disse a ele que um amigo meu me ajudou. Ele disse: esse é o tipo de amigo bom de ter. Eu disse que esperava que sim. Eu esperava isso com tudo o que me restava. Máximo voltou à minha igreja no domingo seguinte. Comprou todas as tortas como tinha comprado na primeira noite. Carregou as caixas para o porta-malas do carro, como fazia todos os domingos desde outubro. Nada parecia diferente do lado de fora para quem visse o estacionamento. Tudo estava diferente dentro de mim. E ainda assim, sentada sozinha na minha cozinha naquela noite com uma xícara de chá esfriando entre as palmas das mãos, senti um fino fio da história inteira me puxando como uma farpa que eu não conseguia encontrar com meus dedos. Porque a armadilha explicou o crime. A armadilha não explicou o domingo número 1. Na primeira noite em que ele viu minha mesa, não houve ameaças. Não houve esquema. Não houve vazamento dentro de sua organização para ele descobrir. Só havia 13 tortas e um homem num casaco grafite, e a maneira como seu rosto se partiu quando ele se inclinou sobre a torta de pera. Perguntei a ele no domingo seguinte. Estávamos sentados no carro dele no estacionamento, com o aquecedor ligado baixo e o oceano alto através da fresta da janela e a luz da sala da senhora Halloran brilhando do outro lado do estacionamento. Eu disse: Máximo, por que você comprou todas elas da primeira vez antes de tudo isso? Antes de qualquer vazamento? Antes de Roscoe? Antes de você saber meu nome? Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que ele não ia me responder. Então ele pegou a carteira do bolso interno do paletó e de dentro da carteira um pequeno cartão creme desgastado, um cartão de oração, o tipo que nossa paróquia ainda distribui na funerária, na Perry Street, no primeiro dia de um velório. As bordas estavam macias por 17 anos de serem carregadas no bolso de um homem todos os dias. No verso estava uma caligrafia que eu reconheci antes mesmo dele virá-la em minha direção sob a luz do mapa. A da minha mãe. Ele disse: Senhorita Hartwell, quando minha esposa Helena morreu, eu tinha 38 anos e dirigi por 2 dias, sem saber para onde estava indo, sem comer e sem parar, exceto para abastecer. Parei em Cape May porque fiquei sem gasolina fora da sua igreja tarde numa terça-feira à noite. Eu estava pronto para me tornar uma versão de mim mesmo da qual eu não conseguiria voltar. Uma mulher saiu do salão da paróquia com um casaco azul, carregando um prato coberto. Ela não perguntou meu nome. Não me perguntou o que estava errado. Sentou-se no degrau superior a uma distância respeitosa e me deu uma fatia de torta de pera com casca de laranja e cravo na massa e disse: citação: casas vazias fazem bons ouvintes, mas são péssimas companhias. Então ela apertou este cartão na minha palma e se levantou e voltou para dentro, e me deixou lá com um prato no meu colo. Nunca a vi novamente. Procurei por ela por 11 anos. Não sabia o sobrenome dela. Tudo que eu sabia era o primeiro nome dela, que ela me deu apenas quando perguntei na porta e ela disse: meu nome é Rose. Eu não conseguia respirar. O nome da minha mãe era Rose Hartwell. Ela morreu de um derrame dormindo, 11 anos atrás, aos 60 anos, na mesma cabana onde ainda moro. Ela nunca mencionou um estranho nos degraus da igreja em sua vida, porque para ela não tinha sido uma história. Tinha sido apenas uma terça-feira à noite depois do ensaio do coral. Máximo disse: no primeiro domingo que passei pela sua mesa, senti o cheiro daquela torta antes de a ver. Pera, casca de laranja, cravo, um pouco de gengibre no final. Não é uma combinação comum. Eu sabia a receita antes de saber quem você era. Quando você me disse depois que era a receita da sua mãe, eu entendi quem sua mãe tinha sido. Eu não te contei porque não queria que uma velha dívida minha se tornasse uma nova pressão no seu coração. A primeira compra foi um reembolso. A segunda foi gratidão. Todas as outras depois foram porque voltar para aquela casa vazia estava começando a me machucar de novo. E sentar perto de você na sua mesa era o único lugar que eu tinha encontrado em 17 anos que parava a dor. Ele colocou o cartão na minha mão e fechou meus dedos em volta dele.
A caligrafia da minha mãe no verso, com suas letras redondas e cuidadosas, dizia: para o homem nos degraus, o luto é uma casa. Não viva nela sozinho. Rosie. Eu chorei o tipo de choro que espera 11 anos por um motivo. Ele não me tocou enquanto eu fazia isso. Não me puxou para perto dele. Ele me deixou chorar com o cartão na palma da mão e o oceano na janela e um carro aquecido ao redor de nós dois. Quando terminei, devolvi o cartão para ele e fechei a mão dele em volta dele e disse: Máximo, ela teria gostado de você. Ele disse baixinho, olhando para os nós dos dedos: Senhorita Hartwell, acho que de qualquer maneira que aquela noite importou, acho que ela gostou. Não nos casamos naquela noite. Não fomos morar juntos. Essa não é a forma desta história, e não é a forma de quem somos. 6 meses depois, ainda vendo tortas do lado de fora da nossa pequena igreja todos os domingos à noite, das 18 às 21 horas. Máximo me ajuda a carregar as caixas para o porta-malas. Ele continua a apoiar residentes idosos anonimamente em 3 condados em envelopes simples que nunca levam o nome dele e nunca pedem nota de agradecimento. Celeste parou de me observar como se eu fosse um erro que o irmão dela estava prestes a cometer. E ela começou a me ligar às quartas-feiras para perguntar sobre proporções de massa de torta e quanta banha versus manteiga eu uso nos meses frios. Passo parte de todas as semanas na Filadélfia, num quarto de hóspedes com minha própria chave. Máximo passa tempo crescente em Cape May, na cabana da minha mãe, no pequeno quarto que costumava ser meu ateliê de costura. Ainda guardo meu próprio dinheiro, minha própria casa, meu próprio trabalho e minha própria vida de oração. Ele ainda respeita todas as regras que escrevemos no verso daquele envelope da paróquia em novembro. Acima do balcão da nossa cozinha compartilhada, em 2 porta-retratos de madeira idênticos que comprei em um bazar por $4, estão a receita original de torta de pera da minha mãe, na caligrafia dela, no cartão de receita que ela usava todo o outono da minha infância. E ao lado dele, o cartão de oração de 17 anos que finalmente voltou para a família que tinha deixado. Se você ainda está comigo esta noite, obrigado por ficar até o fim de uma longa história sobre uma pequena mesa sob uma luz fluorescente. Por favor, me faça um último favor antes de ir. Assine este cantinho da internet para que a próxima pessoa solitária que pensa que sua bondade foi desperdiçada neste mundo possa ouvir isso também e saber que não foi. E se alguma parte desta história te lembrou hoje de alguém na sua vida, uma mãe, um estranho, uma viúva numa varanda, uma mão que você quase não aceitou, uma terça-feira que você quase não se lembrou, conte-me sobre eles nos comentários abaixo. Porque a única coisa que finalmente aprendi, depois de 7 anos de latas de torta e $41 e um cartão de oração desgastado e um homem muito improvável num casaco grafite, é isto. A bondade não desaparece quando você a dá. Às vezes, leva apenas 17 anos para encontrar o caminho de volta para casa. E quando encontra, ela se aproxima da sua mesa, numa noite de domingo, na neblina salgada da costa de Cape May, e diz, com uma voz muito baixa, para que o mundo ao redor ouça: Vou levar tudo o que a senhora tem para vender hoje à noite, e volto no próximo domingo.